Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim: você está preparada para a palavra? Amém. Se você está aqui na casa de Deus, sem sombra de dúvidas você vai receber algo aqui nessa noite. Já está recebendo, Deus já está falando com você. E o meu desejo é que o Senhor ministre os nossos corações aqui nos próximos minutos. Amém? Glória a Deus. Antes da gente fazer uma oração, você que anota, você que está em casa também aí na experiência online, você pode anotar. Eu coloquei aqui esse breve pensamento, coloquei um título aqui, que é Ajustando as Atitudes. Ajustando as Atitudes. Anota aí, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Glória a Deus. Você pode anotar também embaixo aí um dos textos que é um chão para a gente desenvolver um pensamento, que está lá em Tiago, no capítulo 4, Tiago 4, versículo 7. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Tiago, capítulo 4, é o versículo 6 e 7, perdão. Só anotar aí, daqui um pouquinho a gente já vai ler, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, amém? Vamos acalmar um pouquinho o nosso coração, em nome de Jesus. Pai da glória, nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor é em nós. Te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas casas, tem cuidado das nossas famílias. E é um privilégio poder te servir, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado porque podemos estar reunidos nesse ambiente para te adorar, para prestar a nossa melhor adoração, para prestar um culto com muito entendimento, e nós te louvamos por isso. E o nosso desejo, Pai, é que o seu Espírito Santo ministre os nossos corações. Pai, o Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece a história de cada um, o Senhor conhece os desígnios do coração de cada pessoa aqui, e que o seu Espírito Santo possa ministrar cada vida, que o Senhor libere uma medida de graça para cada um, e que nós possamos sair dessa noite, aqui desse lugar, desse ambiente, de uma maneira transformada, de uma maneira diferente da maneira que nós entramos aqui. Nosso desejo, Pai, como filhos de Deus, é a cada dia nos convertermos à pessoa de Jesus. O nosso desejo é sermos transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, Pai. Te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amados, quero conversar um pouquinho aqui com vocês a respeito de atitudes nessa noite. Eu acredito que faz todo sentido, né? Entendendo e lembrando todas as mensagens que já foram ministradas esse ano aqui na casa, são muitas, e eu acredito que faz todo sentido para o momento que nós estamos vivendo. É muito importante, e eu comecei a pensar isso. O Senhor começou a ministrar o meu coração, e essa palavra me empregou no início desse ano. Deus falou muito forte comigo. Eu tenho um amigo que veio de outro estado, é um pastor querido, e ele queria ter um tempo comigo. Nós temos uma conexão assim bem legal, e ele jogou futebol também, agora ele pastoreia, o ministério dele é ligado ao Luiz Hermínio, ao Mevan, e a gente estava conversando. Ele estava aqui em Curitiba e ele foi para outro estado, e hoje ele está pastoreando uma igreja, mas também ele é bivocacionado, ele também trabalha numa empresa, e ele começou a trazer uns testemunhos para mim, algumas coisas que acontecia no início de toda semana, na segunda-feira. Ele tira um tempo, vai lá e ora pelas equipes, ele ora por algumas pessoas em cada loja da rede lá da empresa no que ele trabalha. E ele me contou uma história bem interessante. Ele falou assim: deixa eu compartilhar uma coisa com você, Eduardo. Ele me compartilhou uma história mais ou menos assim. Tem um irmão da igreja dele que ele estava pastoreando, né? Ele discipulava esse irmão, pastoreava esse irmão. E esse irmão trabalhava numa dessas lojas, dessa rede. E ele acompanhando esse amado irmão. O irmão já estava um tempo na igreja, era alguém que amava Jesus, era alguém que realmente vivia em submissão ao Senhor, honrava a sua liderança, tinha comunhão com os irmãos dentro da igreja, era alguém muito fiel. Um dos seus atributos, das suas maiores qualidades, era que ele era muito generoso, ele semeava muito na igreja. E foi passando o tempo,
E ele sempre trazia, num dos cafés, das conversas com o pastor: olha, pastor, eu estou concorrendo ali a uma promoção dentro da minha empresa. E eu gostaria que o pastor orasse, né? Orasse comigo, que eu acho que chegou o meu momento de receber uma promoção dentro do meu trabalho. Eu vou ganhar melhor, eu vou mudar, né, de cargo, e isso vai ser bom para a minha vida. Vamos orar. E o meu amigo, né, o pastor, falou: vamos orar, vamos interceder por você. E entrava ali no processo de oração, crendo que poderia vir aquela promoção. E aquela promoção não veio no primeiro momento. O tempo se passou, esse irmão querido continuou, né, congregando naquela igreja, sendo pastoreado ali pelo pastor, discipulado. E veio uma segunda oportunidade para ele receber uma promoção, recebeu um upgrade na carreira dele. Mesma situação, os pastores orando, e infelizmente não veio aquela promoção. O tempo se passou, mais um pouco, ele trabalhando naquele lugar, ele temendo a Deus, e apareceu mais uma oportunidade para ele concorrer a uma vaga, e pela terceira vez ele não recebeu aquela promoção. E esse pastor ficou um pouquinho assim, né, poxa, por que será, né, que as coisas não estão acontecendo? É alguém que honra o Senhor, é alguém que teme ao Senhor, que ama Jesus, que ama a igreja, que ele é fiel, é alguém que oferta na casa de Deus, dizima, é alguém que ora, está seguindo o caminho certo. Por que isso não aconteceu? O tempo passou um pouquinho e esse pastor esteve com um dos encarregados dessas vagas que abriam nessa empresa. Ele foi lá para aquela igreja, eles começaram a ter um relacionamento. E certa feita ele foi lá e perguntou para esse irmão, para esse rapaz: falou: olha, aconteceu 3 vezes lá dentro da sua empresa, né? Eu estou indo lá orar tudo, eu queria falar com você a respeito de uma situação. O irmãozinho lá, o irmão X, tentou por 3 vezes, né, conseguir uma vaga, uma promoção. E puxa, você, nas nossas conversas, você me falou que ele é tão bom com números, é alguém assim especialista na área dele, que trabalha tão bem. Qual o motivo que leva ele não receber essa promoção? Eu queria entender, porque eu estou orando bastante também. Ele quer entender se tem alguma coisa aí no meio do caminho, alguma coisa que não está muito legal. E a resposta daquele gerente lá dessa loja foi a seguinte: falou assim: olha, o irmão X, ele é muito bom com números, ele é excelente, ele é o melhor naquilo que ele faz, mas eu não posso dar uma promoção para ele, porque se eu fosse dar uma promoção para ele, eu teria que dispensar ele da minha empresa, porque ao mesmo tempo que ele é muito bom com números, ele é péssimo em relacionamentos. Então, se eu der uma promoção para ele, ele vai ter que começar a se relacionar com outras pessoas, ele vai ter que gerir pessoas, e ele é muito ruim nessa área. Eu já conversei com ele, ele precisava mudar essa atitude, mas infelizmente essa atitude que ele não corrige impede dele receber algo da parte de Deus. Eu falei: uau, que história! Então, nós não estamos falando de uma pessoa que negligencia os princípios, que não lê a palavra, que não vai na igreja, que não é alguém fiel. Nós estamos falando de alguém que ama Jesus, mas que talvez não teve a humildade suficiente para reconhecer que precisava mudar uma atitude, ou talvez buscar uma ajuda nessa área, para que ele pudesse desfrutar e experimentar de algo maior da parte do Senhor. Consegue compreender isso? E sem sombra de dúvidas, isso acontece muito na vida das pessoas, das nossas vidas muitas vezes. Eu fazendo uma autoanálise, uma reflexão na minha vida toda, sem sombra de dúvidas, várias vezes, com certeza, eu fui impedido de chegar em alguns lugares e receber algumas coisas por falhas nas minhas atitudes. Sem sombra de dúvidas, quem guia as nossas vidas e precisa guiar é o Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente nós vivemos dias onde as pessoas são lideradas pelas suas emoções. E muitas vezes tem uma dificuldade de ajustar algumas atitudes, e essas atitudes muitas vezes vão impedir que essas pessoas desfrutem de um upgrade na sua vida, que desfrutem de coisas maravilhosas na sua vida. E isso pode impactar todas as esferas da vida de alguém. Isso pode ser na área profissional, na área sentimental, nos relacionamentos dentro de casa. E a gente está chegando aí numa reta de final de ano, e eu comecei a meditar a respeito disso. Falei: puxa vida, é algo que a gente precisa refletir, a gente precisa pensar a respeito disso, porque nós sempre estamos ali falando sobre oração, e a gente ora, a gente nos ajuntamos como igreja, e a gente lê a palavra, e a gente, né, tem atitudes boas com as pessoas, e meditamos, e nós temos as nossas células, e a gente vai fazendo, né, tudo aquilo que o Senhor está colocando para a gente fazer. Mas
uma dificuldade muito grande que o ser humano tem é de viver uma vida e ter um coração cheio de mansidão, coração humilde, para reconhecer quando precisa mudar uma atitude. Todos estão aqui comigo? Amém? Então essa é uma noite que eu queria compartilhar algo sobre isso com você. Talvez tenha alguma atitude que você precisa mudar na sua vida, e talvez tenha alguma coisa que você precisa alterar que está impedindo de você chegar naquilo que Deus tem para você. Talvez dentro da sua história Deus queria no ano de 2024 liberar algo específico na sua vida, mas infelizmente porque não houve ainda um pequeno ajuste em alguma atitude sua, essa situação está impedindo você de desfrutar de algo que Deus tem reservado para você. Amém? Mas essa é uma noite que Deus vai ministrar os nossos corações e vai nos ensinar um caminho precioso de conserto, de ajuste. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir amém? Aleluia. Aqui nesse texto, aqui em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que Deus dá aos humildes? Ele dá graça. Amém? Se tem uma característica que eu e você, como filhos de Deus, precisamos ter nas nossas vidas, é que nós precisamos ter um coração humilde. Amém? Aleluia. Humildade é um atributo do caráter de Deus. Simplicidade e humildade é um atributo do caráter de Deus. E se eu e você somos filhos de Deus e entendemos o plano eterno e divino, que nós precisamos nos tornar parecidos com Jesus, sem sombra de dúvidas, o começo é por aqui. Nós precisamos buscar no Senhor, termos corações humildes e simples. Humildes para reconhecer quando nós estamos errando. Amém? Ter corações humildes para saber lidar com as situações quando alguém faz alguma coisa de ruim para nós. Aleluia. Jesus certa feita disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o que o mundo está ensinando as pessoas a serem arrogantes e prepotentes. E isso não tem a ver com o evangelho de Jesus. Posso ouvir um amém aí, gente? Provérbios no capítulo 3, no versículo 34 diz assim: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Então o que eu entendo ao longo de toda a palavra, que Deus tem uma medida de graça específica para aqueles que são transformados pelo Espírito Santo e têm um coração humilde e que são mansos. Por quê, pastor Eduardo? Porque Jesus era manso e humilde, amém? Então repitam assim comigo: Jesus era manso e humilde. Aleluia. Então deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está caminhando há alguns anos com o Senhor, e você faz uma autoanálise e pensa: puxa, eu estou no caminho certo, eu estou sendo pastoreado, eu sou discipulado, eu estou caminhando bem com o Senhor, minha vida está caminhando bem, eu tenho aprendido muitas coisas na casa de Deus e eu estou aplicando isso na minha vida. Mas talvez o que você está precisando receber é uma medida nova de graça para você entrar em alguns lugares que você não entrou ainda. Talvez você está precisando receber uma medida de graça que a própria palavra de Deus diz que é liberada sobre os mansos e os humildes. Talvez você não recebeu ainda essa medida de graça porque o seu coração não tem esses atributos e essa característica. Eu acho que você pode ir fazendo uma análise aí. Então as nossas atitudes, elas abrem portas para o trabalho transformador de Deus ou para as influências demoníacas. Por isso que as nossas atitudes, elas são muito sérias e nós temos que fazer uma reflexão se nós estamos tomando as atitudes corretas na maneira como nós vivemos. Ou elas vão abrir portas para um trabalho incrível do Espírito Santo nas nossas vidas, ou nós vamos abrir as portas para influências demoníacas. Existe um poder nas nossas decisões. Nós tomamos uma decisão que se transforma numa atitude. Então, como que funciona isso? Primeiro, a sua mente está cheia de pensamentos. Então, na medida que você vai se alimentando, né, você vai alimentando o seu espírito, sua alma é alimentada também. E isso vai sendo transformado em pensamentos. Dos seus pensamentos vai trazer uma direção para uma decisão que você tem que tomar, e da sua decisão vem uma atitude. Então essa atitude tem o poder de transformar algo, liberar algo sobre a sua vida da parte de Deus, ou abrir as portas de influências malignas na sua vida.
Quando nós estamos ministrando pessoas, né, até mesmo nos nossos seminários, isso fica bem evidente, principalmente no Silce, sem sombra de dúvidas, em algum momento teve atitudes erradas, que essa é uma chave. Uma atitude na nossa vida, ela é uma chave que você vira, e você abre uma porta. Ou você abre uma porta de bênção na sua vida, ou você abre uma porta para o inimigo entrar e influências malignas sobre a sua vida. Mas sabe o que é uma coisa muito doida de se pensar? É que na medida que eu e você vamos mudando as nossas atitudes, quando eu decido entender que essa palavra de mudar as atitudes é para mim, e não pensar alguém da minha casa que precisa mudar, porque quando eu comecei a conversar com algumas pessoas ao longo desse ano, sempre a pessoa pensava em alguém da casa que precisava mudar. Puxa, minha esposa precisa mudar as atitudes. Porque o meu fulano de tal precisa mudar as atitudes. E uma dificuldade muito grande de reconhecer que eu preciso mudar as minhas atitudes. Porque a partir do momento que eu começo a tomar decisões e mudar as minhas atitudes, tudo ao meu redor começa a mudar, gente. Isso das duas formas. Se você está tendo atitudes erradas e portas estão sendo abertas para o inimigo e para influências malignas, isso pode tocar a sua casa, e isso vai tocar o ambiente onde você está. Mas da mesma maneira, todas as vezes que você toma uma atitude correta, guiado pelo Espírito Santo, você começa a mudar tudo ao seu redor. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. E a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso. E eu creio em nome de Jesus que talvez possam ter coisas que você está buscando o ano todo. Talvez você está orando desde janeiro por algo acontecer na sua vida. Mas talvez essa medida de graça específica que o próprio Deus libera para aquele que é manso e humilde. Mansidão e humildade é algo que precisa estar nos nossos corações, amém? Aleluia. Porque é muito fácil o homem dos dias que nós vivemos, ele orar e pedir muitas coisas para Deus, mas é difícil ele olhar para si e falar: Pai, transforma o meu coração, o presente que eu quero no final desse ano é mansidão e humildade. É mansidão e humildade. É mansidão e humildade. É algo que os nossos corações precisam estar cheios, amém? Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Toda atitude de hoje vai se transformar em uma ação amanhã. Então toda atitude que você toma hoje, ela vai se transformar em uma ação amanhã. E algum resultado bom vai vir, ou algum resultado ruim vai vir, amém? Todo mundo está compreendendo isso? Então aqui nessa introdução nós podemos ver que Deus, mesmo sendo bom e misericordioso, Ele lida da forma completamente oposta com duas classes distintas de pessoas: os soberbos e os humildes. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Aqui no versículo 6 diz assim: antes Ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Repita assim comigo: Deus resiste aos soberbos. E eu fico imaginando, como que seria isso? Porque se o versículo 7 diz que resiste ao diabo e ele fugirá de vós, então se eu, através da ação do Espírito Santo em mim, eu posso rejeitar o diabo e ele vai fugir de mim, pare para imaginar o que seria Deus resistindo um soberbo. Não tem saída, meu irmão. Se você tem um coração carregado de soberba, você será resistido por Deus, e não tem nada que você possa fazer para mudar isso, a não ser você se arrepender dos seus maus caminhos e falar: Pai, eu preciso ser transformado. No meu coração ainda existe muito orgulho, o meu eu é muito vivo, eu não consigo pensar como o Senhor pensa, eu não consigo imaginar como o Senhor imaginava lendo a palavra de Deus. O meu coração é carregado de soberba e orgulho e prepotência. Talvez você está chegando aí na reta final de ano e ainda você não teve, talvez uma medida de humildade para reconhecer as áreas que você está talvez padecendo e ainda você não conseguiu mudar a atitude. Sem sombra de dúvidas, virá uma influência sobre a sua vida. E a graça, essa medida de graça que o Senhor libera sobre os mansos e os humildes, não vai vir até você.
Mas basta uma atitude nossa de reconhecer aquilo que nós precisamos mudar. Ou basta você fazer uma oração: Pai, eu estou sondando meu coração, ainda eu sou muito orgulhoso. Qualquer relação, qualquer problema que eu tenho com qualquer pessoa, eu quero que todas as coisas permaneçam da maneira que eu penso. Eu não consigo me submeter a ninguém. Eu não consigo ter a humildade suficiente para reconhecer quando eu errei. Na igreja de Cristo tem sido falado sobre muitas coisas, mas é um tempo que nós precisamos falar das nossas atitudes, gente. As palavras de Jesus são extremamente importantes, e o que o Senhor espera de nós, da sua igreja, essa é a característica: uma igreja com um coração humilde, simples, que não é carregado de orgulho e de soberba, porque ele vai resistir aos soberbos. Então você pode tentar de todas as maneiras convencer Deus que você é bom, mas se o seu coração está carregado de orgulho, de prepotência e arrogância, ele vai resistir você. Você pode se envolver com um ministério de misericórdia, ajudar pessoas, você pode orar por enfermos, você pode, servir na casa de Deus de todas as formas. Se o seu coração for carregado de orgulho, de prepotência e não ser uma pessoa mansa, a Bíblia está dizendo que Deus vai resistir a gente. Então Deus pode resistir a alguém, até mesmo alguém que está dentro da igreja, gente. E muitas vezes a gente passa lotado nesses textos. Pouco se fala sobre isso. E muitas vezes a pessoa fica buscando respostas por que algumas coisas não acontecem. Talvez é uma cirurgia que Deus precisa fazer nos nossos corações hoje. Talvez você, aí dentro da sua casa, no seu relacionamento, você está enfrentando algum problema desde o começo do ano. E talvez a única coisa que vocês precisam não é de mais um atendimento, mas é uma medida de graça que Deus vai liberar a partir do momento que você reconhecer que alguma atitude que você está tendo é errada. Talvez alguma atitude que você está tendo está abrindo portas para influências malignas na sua vida, não para influências do céu sobre a sua vida. Então basta uma mudança de atitude. É o Espírito Santo que vai te preparar para você desfrutar de algumas coisas maiores no Senhor. Posso ouvir um amém? Porque hoje nós vivemos um tempo que é de muita conquista. Eu busco a Deus porque eu quero conquistar. Eu quero estar em lugares altos. Eu quero buscar a Deus para eu obter o maior sucesso possível. Eu quero ser uma pessoa de sucesso. Eu quero que a minha empresa seja extremamente relevante. Meu querido, se a intenção do seu coração está alinhada com a intenção, o coração de Deus, está tudo certo. Mas o que nós precisamos pedir é: Pai, me dê um coração simples, manso e humilde, para eu conseguir entender os meus irmãos, para eu conseguir lidar com as situações, para eu aprender a conviver com os meus irmãos, para eu conseguir lidar bem com o meu casamento, porque em algum momento eu vou ter que entender e reconhecer que eu estou errado. Posso ouvir um amém, gente? Quando eu estava lendo esse texto, eu falei assim: eu fiz uma oração e eu chorei. Eu falei: Deus, eu posso perder muitas coisas, mas eu não quero que o Senhor me resista. Eu não quero ser alguém olhando as coisas que Deus faz e eu não conseguir entrar nesse reino e viver no reino. E o Senhor falou: muitos vão ver o reino de Deus, poucos vão entrar no reino de Deus, porque só entra no reino de Deus aquele que eu não resisto, aquele que é manso e humilde de coração. Então, são essas orações que nós precisamos fazer. E eu vou falar para vocês, eu tenho uma listinha até que grande de coisas que eu estou pedindo para Deus. Mas o Espírito Santo me levou a inclinar o meu coração para o que realmente importa. Porque como o apóstolo falou aqui, tem um objetivo central de nós estarmos aqui hoje, nesse domingo. É prestar um culto e uma adoração para o Cristo que foi revelado. Para o Jesus que morreu naquela cruz por mim e por você, e ao terceiro dia ressuscitou pela manhã. E vivo está. E um dia todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor.
Esse é o objetivo. E como Deus é tão cheio de graça e misericórdia, Ele toca as nossas vidas, Ele transforma as nossas vidas. Ele nos dá presentes que nós nem estávamos esperando. Ele se apresenta para nós como o Jeová Rafá, o Senhor que traz a cura, que nos sara. Quantas pessoas foram curadas esse ano aqui? Ele se apresenta como Emanuel, Deus conosco. Nós sentimos a presença dele todos os dias. Deus é bom demais, sim ou não, gente? Mas existe alguns lugares que nós só iremos entrar se nós tivermos um coração transformado, manso e humilde. E é algo que nós temos que cuidar todos os dias. Você já conheceu pessoas que Deus transformou, muitas vezes fez o nome dessa pessoa conhecida, colocou em lugares altos, grandes. Essa pessoa foi promovida e desfrutou de grandes promoções. Mas na mesma medida que essa pessoa subiu, uma atitude errada dela fez com que ela caísse desse lugar, dessas mesas. A gente viu muito isso em 2024 acontecer. Por isso que a palavra de Deus, ela é infalível. Se o meu coração e o seu coração estiver preparado, não tem nem como nós imaginarmos aquilo que Deus vai liberar sobre as nossas vidas. E isso, uma atitude errada pode impedir qualquer processo na sua vida. Talvez é um processo ministerial que você está vivendo com o Senhor. Talvez você foi sendo conduzido a várias coisas. Deus foi liberando situações, palavras, mensagens na sua vida. E você foi se desenvolvendo como alguém que ministra a palavra, alguém que serve a Deus. E Deus talvez tenha um projeto na sua vida ministerial. E talvez isso tudo é interrompido por alguma atitude errada sua. Os homens, os grandes homens, eles não são conhecidos por todas as coisas boas que eles fazem, mas muitas vezes eles ficam conhecidos pelo único erro que eles cometeram. Pode ter uma pessoa há 15, 20 anos servindo a Deus, né? A gente, agora recentemente, tem um pastor extremamente conhecido, reformado dos Estados Unidos, está até gerando aí meio que uma polêmica, a gente nem pode citar muito nome aí na internet. Eu confesso que eu não conhecia muito a história dele, mas eu fui ver que é uma das referências da doutrina reformada, e ele, né, confessou que ele caiu, enfim, em adultério, e a fala não é a questão dele se pronunciar e declarar isso, mas são alguns pastores que, em defesa da doutrina que eles acreditam, começaram meio que passar um pano ali para a situação do pastor, e isso é muito ruim, isso é errado, né? Mas pense só, é alguém que fez muitas coisas em nome de Deus, sim ou não? É alguém que tem o seu nome ali, escrito aqui na história aí do Evangelho moderno, um grande escritor. Mas uma atitude que ele cometeu de forma errada, talvez ela venha mais em evidência, deixou o nome dele mais em evidência do que as atitudes corretas. Obviamente que nós não estamos falando apenas de uma atitude, mas são de pequenas atitudes, que se nós não ajustarmos, talvez lá na frente se torne um grande problema nas nossas vidas. Então vá fazendo uma reflexão aí, amém? Glória a Deus. Isso é algo muito importante, queridos, que nós estamos falando aqui hoje. Assim como gentileza gera gentileza, más atitudes geram más atitudes. A gente já escutou muito isso, né? Sobre gentileza gera gentileza, né? Então trate bem as pessoas. Quem já escutou isso, né? Trate muito bem as pessoas, né, se você quer ser bem tratado. Eu já sou um pouco mais... Eu olho nas escrituras, para mim e para você, que somos filhos de Deus, o negócio é mais profundo, né? Você precisa amar as pessoas, tratar bem as pessoas, mesmo que elas não tratem bem você. Mas, sem sombra de dúvidas, né? A gentileza gera gentileza. Assim como, né, a gentileza gera gentileza, más atitudes geram más atitudes. Deixa eu ler um texto aqui com vocês, que está lá em Lucas 9. Se você puder anotar, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51 até o 56 ali. Essa aqui é uma história bem conhecida, que retrata que a sua atitude determinará o seu destino. A sua atitude hoje, a sua atitude que você talvez precisa mudar e dar um passo,
correto hoje, ela pode determinar totalmente o seu destino. Aqui esse texto de Lucas capítulo 9 é uma história bem conhecida. Chega um momento ali que Jesus ele chama ali os seus discípulos, né? E ele está dizendo, olha, nós vamos lá para Jerusalém. Porém ele decide passar antes ali em Samaria. E aí ele pede algo ali para os discípulos fazerem. Olha, vão lá na frente e busquem um hotel para a gente repousar, para a gente dormir lá. E se você puxar aí no seu SSD, né? Agora já é SSD, não é mais HD. Se você puxar aí no SSD, você vai lembrar que Jerusalém ali, esse povo, eles tinham ali uma rejeição por povo de Samaria. Eles tinham um problema antigo a respeito de adoração. Eles tinham um problema entre eles. Tinha algo que limitava o relacionamento deles. Então, esse povo aqui, é isso que nós vamos ler aqui. Esse povo aqui que estava em Jerusalém, eles rejeitaram ali aquele povo que estava em Samaria. E agora o povo de Samaria, com aquela rejeição dentro deles, rejeitam os discípulos quando chegam lá. Eles estão lá buscando, talvez Jesus falou, vai lá e procura um Ibis mesmo, a gente vai chegar primeiro em Samaria ali, depois a gente vai para Jerusalém, e a gente precisa ficar um tempo ali. Eles foram rejeitados. É isso que esse texto vai dizer, eles foram rejeitados ali. Porque esse povo de Samaria já tinha uma rejeição no seu coração. Qual foi a resposta que eles tiveram? Qual foi a atitude? Eles foram guiados pela rejeição que eles já tinham. Não. Nós somos rejeitados por vocês, nós estamos rejeitando vocês também. Eles são rejeitados ali. E aí uma coisa me impressiona muito, quando o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus. Até mesmo João, o discípulo do amor, se junta com os outros discípulos. E o que ele vai chegar e falar para Deus? Ele vai lá, bom, estão nos rejeitando. Vamos lá falar com Jesus o que aconteceu. Aí, chega lá para Jesus, o negócio é o seguinte, eles nos rejeitaram. Aquele problema antigo lá não está resolvido e a gente foi rejeitado. Mas eu estou tendo uma ideia brilhante aqui. Discípulos que andavam com Jesus. Até mesmo João, discípulo do amor. Quer que a gente fale com Deus? Quer que a gente ore com Deus? E vamos mandar, desça fogo do céu e fulminar todo mundo aqui? Gente, olha a proposta dos discípulos. Vamos ler, pode colocar aqui. Vamos ler o texto aqui. Vou ler tudo para vocês. Lucas 9, 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Que proposta, hein, gente? Alguém que caminhava com Jesus. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, perceba só. Aqui é um texto que nós conseguimos aplicar em várias situações e a gente consegue aprender muita coisa aqui. Sem sombra de dúvidas, a gente vê aqui atitudes erradas, sim ou não. E sabe o que é mais sério? É alguém pedir para Deus para que fulmine pessoas. Então, na verdade, a gente já começa a ver que existiu um problema da rejeição entre esses dois povos. Então, problemas não tratados dentro de nós, lá na frente pode se tornar uma consequência muito terrível. Então, uma rejeição que não foi resolvida entre dois povos poderia, talvez, se tornar num extermínio, num assassinato. Vocês conseguem compreender quão sério é isso? E se está aqui na palavra de Deus, se foi escrito isso, e a palavra de Deus é um livro inspirado por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram. Se está aqui é porque a gente precisa tomar aqui atenção e perceber tudo isso. Eles pensaram, puxa vida, não aceitaram a gente naquele lugar, vamos mandar matar esse povo. Sabe o que é mais triste? A gente olha aqui para esse texto e pensa, puxa vida, o que passou na cabeça desses discípulos? O fato de não aceitar
Jesus e os discípulos naquele lugar, não receber pouso, fazer uma oração, sabendo que Deus poderia exterminar eles e pedir para que matasse. Sabe o que é mais profundo? É que talvez existem pessoas que têm o mesmo sentimento e gostariam de tomar as mesmas decisões nas relações, até mesmo dentro das famílias. Talvez o sentimento não é que caia fogo e extermine essa pessoa, mas é que de alguma maneira essa pessoa seja prejudicada. Talvez o sentimento de alguém, um coração que não está cheio do Espírito Santo de Deus, vai desejar o mal de uma pessoa. Sim, gente, essa é a realidade. Pessoas dentro da igreja desejam o mal uma das outras. E isso acontece. E é por isso que nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, meditar na palavra de Deus, porque aqui é um ensino de como nós lidarmos com essas situações. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus? A igreja de Cristo não é um lugarzinho de pessoas perfeitas. É um lugar que, se tem vida, se tem gente viva ali, em algum momento vai ter problemas, porque um é diferente do outro. Nessa situação aqui, graças a Deus que Jesus estava ali, né? E repreendeu os discípulos. Vocês não sabem o Espírito que habita em mim? Ou seja, que é o Espírito de Deus. Eu não estou aqui na terra para fulminar ninguém, mas eu vim para salvar as almas. E é o mesmo Espírito que hoje habita dentro de mim e de você. Agora era o momento que você dava um glória a Deus bem aleluiado. E o nosso papel, o que habita dentro de nós, não é um espírito que vai conduzir eu e você para matar alguém, para prejudicar alguém, para impedir alguém que chegue no lugar que Deus tem para ela, no seu destino profético. Mas através de atitudes erradas, nós podemos sim permitir que pessoas não avancem. Então isso é uma reflexão que eu tenho que fazer uma aplicação na minha vida, e as minhas atitudes não vão prejudicar apenas a mim, mas prejudicam pessoas que estão ao meu redor. Jesus estava repreendendo os discípulos que conviviam com ele e que andavam com ele. Quem somos nós para não sermos repreendidos nessa noite pelo Senhor? Quais são os reais sentimentos dentro do seu coração? O que realmente você pensa do seu irmão e o que você deseja para ele? Se o nosso coração não ser cheio de mansidão e humildade, a gente vai afastar as pessoas de nós. Nós vamos gerar morte em vez de vida nas pessoas. Por que o meu coração precisa estar cheio de mansidão e humildade? Porque eu preciso reconhecer que eu não sou maior do que ninguém. Eu tenho que ter a humildade, uma medida de graça dentro do meu coração, para quando algum irmão, talvez, sei lá, por algum motivo fizer alguma coisa de ruim para você, você ter a humildade e a mansidão suficiente para amar esse irmão. E entender que o espírito que estava agindo ali era um espírito maligno. Mas tem um caminho para resolver isso. É você amar essa pessoa e você perdoar essa pessoa. Posso ouvir um amém? Essas são as palavras de Jesus. É dessa maneira que é resolvido essas situações. Aleluia. Posso ouvir um amém? Então a sua atitude determinará o seu destino. John Maxwell, eu tenho algo que eu escrevi, é um grande escritor, pensador desse tempo, ele diz: a atitude é o bibliotecário do nosso passado, o palestrante do nosso presente e o profeta do nosso futuro. Uma atitude que você conserta hoje, você recalcular uma rota de alguma direção errada que você está seguindo na sua vida, vai determinar muito daquilo que você vai viver agora e você vai viver no futuro. Por isso que é muito importante nós pedirmos: Espírito Santo, sonda o meu coração,
me mostra para mim mesmo. Eu preciso ter essa medida, eu preciso receber essa medida de graça. Eu não quero ser resistido por Deus. Eu quero ter a mansidão e a humildade suficiente para ouvir o que o meu pastor tem para dizer de mim. Eu quero ter a humildade suficiente para escutar uma repreensão, talvez o meu discipulador falar que eu estou fazendo algo errado, e eu não desejar que descaia fogo do céu sobre a vida dele. Tem alguém aqui comigo? E talvez aonde nós precisamos começar a consertar isso é dentro das nossas casas, dos nossos casamentos, com os nossos filhos, talvez, eu não sei. Queridos, um homem e uma mulher que estabelecem uma aliança com Deus e se casam, se pelo menos no meio do caminho não existir uma medida de graça que toque esses corações, e que esses corações não sejam cheios de mansidão e humildade, vai ser um pé de guerra sempre. Em algum momento esse casamento vai padecer, vai estar fadado ao fracasso. Por quê, pastor? Porque dentre vários atributos do coração de Jesus, sem sombra de dúvidas, a mansidão e a humildade eram dos pilares centrais. Em algum momento ele chegou e falou: aprendei de mim, ou seja, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo, que sou manso e humilde, ou seja, para viver os meus passos, para viver me seguindo, para viver uma vida comigo, para viver no meu reino, não tem outro caminho. Você precisa ser manso e humilde, para você reconhecer quando você está errado, para reconhecer quando você está indo para um caminho errado. Essa medida de graça que Deus libera sobre nós, nos protege de forças malignas atuando nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Nós podemos terminar muito bem esse ano, e talvez algumas coisas que estavam sendo interrompidas na sua trajetória, no seu caminho, no seu trabalho, na sua área profissional, na sua área sentimental, não importa. É uma chave que pode virar e Deus vai romper, e algo vai acontecer de forma sobrenatural na sua vida. Então talvez você não precisa ir para uma campanha de 7 quintas-feiras para resolver um problema financeiro. Talvez o que você precisa hoje é receber da parte do Senhor uma medida de graça para você ter um coração simples e humilde como Jesus. Porque todas as coisas Ele acrescenta, todas as coisas Ele cuida. Deus não deseja o mal para ninguém. É desejo do coração de Deus que você cresça, que você avance, que você se desenvolva. Porque quem ganha não é você, quem ganha é o reino, quem ganha é Jesus. Todas as coisas que nós fazemos é para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Então entenda, em nome de Jesus, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Deus deseja que você cresça, que você avance, que você se desenvolva como pessoa, que você se desenvolva o seu caráter, que você seja um bom marido, que você seja uma boa esposa, um bom profissional, que você seja um profissional, os empreendedores aqui, os empresários, que você seja referência na sua área. Aleluia! Louvado seja Deus! Isso é muito importante, gente. Sem sombra de dúvidas. Nós não podemos correr esse risco de ter uma promoção da parte de Deus interrompida pela condição do nosso coração. Não é para ficar triste, gente. Fala, glória a Deus, Deus vai transformar a minha vida e o que eu preciso mudar hoje, em nome de Jesus. Amém. Só tomar um chazinho aqui. As nossas atitudes, as minhas atitudes dependem da minha escolha. E nós não somos reféns do nosso passado. Você tem a liberdade hoje para refletir e apresentar o seu coração para Deus e perceber, puxa vida, eu acho que essas atitudes que eu estou tendo não são muito legais. Eu acho que essas decisões que eu estou tomando não agradam o coração de Deus. Vamos aprender algo com outro texto aqui.
A gente lê mais um e a gente já vai indo para a reta final aqui. Pode anotar aí, Salmos 34, versículo 1 e 4. Livro de Salmos, capítulo 34. Que é o salmista Davi que escreve. É o versículo 1 até o versículo 4. É algo muito interessante. Eu te convido sempre a meditar. E não apenas ler a palavra por ler, mas estudar de forma profunda. Vamos ler esses 4 versículos aqui. Diz assim: bendirei ao Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Dá uma glória a Deus, gente. Quando você lê esse texto, esses 4 versículos aqui, que palavras de Davi, sim ou não? Agradecendo ao Senhor, convidando eu e você para exaltar o nome do Senhor, sim ou não? Demais o último versículo aqui. Juntos exaltemos o seu nome. Ou seja, vamos fazer o nome do Senhor grande. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Sabe em que momento que Davi escreveu esse texto aqui? Logo depois que várias situações ruins estavam acontecendo com ele. É por isso que torna esse texto muito precioso. Nesse momento, foi o final de uma grande perseguição na vida de Davi. Quando a gente vai estudando anteriormente a vida dele. Era um momento que Saul estava perseguindo Davi. Depois você pode meditar. Ele escreve esse texto no final de tudo. Então, ele estava sendo perseguido por Saul. O exército de Jerusalém estava perseguindo ele. E chega um determinado momento que ele está sendo perseguido, está fugindo, e ele precisa buscar lá um abrigo na casa do seu maior inimigo, Abimeleque. E por que ele foi lá buscar, foi fugir dos seus inimigos? Ele está num período de perseguição e alguém percebe que era Davi, o rei de Israel. E ele estava sendo perseguido. E a Bíblia vai dizer que ele fez umas coisas meio estranhas. Mas ele se fez de louco. Ele é encontrado batendo a sua cabeça em pedras e nas portas. Ele se fez de louco para não ser pego pelas pessoas que o perseguiam. Ele foi conduzido até pedir abrigo na casa do maior inimigo dele. Então imagine o nível de perseguição que Davi estava vivendo ali. Era coisa de maluco. A Bíblia diz que ele reclinou a cabeça e se babando lá, se fingindo de louco. E o texto vai dizer que vários começaram a reconhecer que era ele. E ele estava sendo envergonhado ali naquele momento. Então ele estava passando por um período terrível. Repita-se comigo, terrível. Um período terrível de perseguição. Agora, que homem é esse que escreve essas palavras depois de viver tudo isso? Aqui está a chave. Alguém naquele momento sendo perseguido pelo seu sogro Saul, por um exército de Israel. Tinha um grande inimigo e ele vai, puxa, é a única saída, eu vou ter que entrar na casa do meu pior inimigo, sei lá o que pode acontecer, mas acho que é mais fácil ir para lá porque aqui deu ruim. Começar a se fingir de louco. Davi naquele momento, com todas essas situações, ele estava sendo humilhado pelos seus inimigos e exposto diante de toda uma cidade. Foi exatamente neste momento descrito para nós tão difícil, que ele escreveu: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre louvarão.
A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos, ou seja, eu estou sendo oprimido, eu estou sendo perseguido. Ouçam vocês que em algum momento vão viver a mesma coisa. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Sabe de quem que essas palavras? É de alguém que já errou muito, errou bastante, que estava talvez ali, infelizmente, desfrutando de consequências de atitudes erradas, mas que independente dos seus erros, recebeu uma medida de graça, que o próprio Deus libera na vida daquele que reconhece que está errado, que recalcula a rota, que muda a atitude errada. É alguém que não foi resistido. Era alguém que tinha uma medida de mansidão e humildade para reconhecer que tinha feito coisa errada. Não, ele não foi na casa do inimigo só porque, puxa, preciso livrar o meu couro, né? Sem sombra de dúvidas, Davi sabia que tinha feito coisas erradas também. E essas palavras é de alguém com um coração cheio de fé, reconhecendo que Deus é o Senhor, que ainda nos piores momentos da sua vida de perseguição, ele não vai perder a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor, de bendizer o nome do Senhor. Ele diz, bendirei o Senhor o tempo todo. Eu estou sendo perseguido por Saul, eu vou bendizer o Senhor. Eu estou sendo envergonhado por toda uma cidade, ainda existe uma glória em tudo isso. Tem alguém aqui comigo? A minha alma se gloriará no Senhor. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Louvado seja Deus, fale conosco hoje, Pai. Precisamos ajustar as nossas atitudes, antes que seja tarde demais. Toda vez que Deus fala conosco é para trazer um alerta, e a gente precisa dar um passo de fé e resolver aquilo que tem que ser resolvido. Queridos, nós que temos a revelação do Evangelho, do Cristo ressuscitado, do poder que habita em nós, do Espírito que habita em nós, nós precisamos encarar os problemas, amém? Aquilo que precisa ser resolvido, nós precisamos encarar e resolver. E não ter medo de resolver e encarar os nossos problemas. Gostei muito de um vídeo que me mandaram esses dias assim, e é isso mesmo, pastor bem conhecido aí, jovem, dando uma dura assim numa mesa dos seus liderados ali. Falou, cara, você tem uma rejeição, vamos resolver agora isso aí, não fique enrolando, não fique empurrando com a barriga. Se tem alguma coisa que você precisa resolver lá com seus pais, com alguém, com um líder, vamos resolver, cara, porque isso vai impedir de você viver o que Deus tem para você. E isso vai acabar ainda afetando todos nós. Aquilo que você tem para resolver, vamos resolver. Tem algum problema do passado que está te impedindo, está impedindo uma bênção na tua vida, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, alguma coisa no trabalho, é uma ferida que está aberta ainda, uma rejeição, um trauma. Nós precisamos encarar e resolver isso, gente, da maneira bíblica, porque talvez você vai poder, todo o restante está fazendo tudo certo, e você não vai desfrutar de promoções no reino de Deus. Tem alguém aqui comigo? Aleluia. Existem promessas maravilhosas para mim e para você, mas nós precisamos ter um coração humilde. Nós não podemos ser orgulhosos e prepotentes, amém? Quero abrir um último texto aqui com vocês, para a gente ir para a reta final aqui, que é bem importante também, anote, você pode meditar em casa. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 7. Um texto muito conhecido e que existem várias aplicações. Vou ler rapidinho aqui para vocês. Gênesis 4, versículo 3 até o 7. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta.
Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Esse aqui eu acredito que é um texto bem conhecido de todos nós. E aqui algo que tem algumas coisas que me chamam bastante atenção. Eu até fiz uma anotação aqui, a parte aqui do meu esboço, né? Aqui é interessante ver que Deus não apenas aceita a oferta de Abel, mas Ele aceita Abel. É isso que o texto está dizendo. Eu fui ver em algumas outras traduções e sempre acompanha isso. Não tem a ver com aquilo que ele estava ali semeando, mas tem a ver com o coração daquele homem. Então Deus não estava aceitando apenas a oferta que Abel separou, mas Deus estava aceitando Abel. E da mesma forma Ele rejeita Caim a sua oferta. Deus diz aqui nesse texto: por que você está furioso, Caim? E perceba que na sequência ali dos versículos, Deus sempre está trazendo uma proposta. Acho que era um momento que ele poderia ainda recalcular a rota ali, mudar a atitude, e não ter uma consequência terrível na sua vida. Talvez se Caim aqui mudasse a sua atitude, nós não teríamos o primeiro assassinato registrado nas Escrituras aqui. Porque é isso que o texto está dizendo. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Aí Deus diz: por que se transformou o seu rosto? Está falando para Caim. Se você fizer o bem, ou seja, cara, se você fizer a coisa certa, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Lembra que toda atitude, ou ela abre uma porta, uma janela para o favor de Deus vir sobre a sua vida e romper situações na sua vida, ou abre uma porta para o inimigo agir e influências malignas dominar a sua vida. Se você não fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E o salário do pecado é a morte. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, nós precisamos ficar atento, amém? Fique atento ao que está em seu coração. Você pode mudar a sua história, amém? Você pode mudar a sua história hoje, amém? E mudar para melhor, caso faça a opção por dominar as suas emoções ruins. Ou pode arruinar a sua vida se optar por dar vazão aos sentimentos carnais, e sempre resultam em atitudes destrutivas. Então, gente, não importa quão alto ou baixa você está voando hoje, as suas atitudes determinarão para onde você está indo. As nossas atitudes vão determinar para onde eu e você estamos indo, não importa a altura do que está voando. Isso aqui é muito importante para mim e para você. E a gente tira muitas verdades e princípios aqui dessa situação de Deus, Abel, Caim. A gente sabe a sequência do que acontece. É alguém com um coração que não tinha uma medida de graça, é alguém que não recalculou a rota, é alguém que não mudou de atitude, e ele não conseguiu lidar com a aceitação do irmão, não conseguiu lidar com o culto prestado de Abel. Ele não tinha mansidão e humildade suficiente para reconhecer que o irmão prestou um culto correto. Ele não tinha mansidão e humildade para reconhecer que Deus aceitou. Por que Deus aceitou o seu irmão? Ele não conseguiu lidar com aquelas coisas dentro de si. Porque sabe o que estava acontecendo no final das coisas? Sem sombra de dúvidas, Deus já sabia, obviamente, o que ia acontecer, mas Ele estava ali propondo, tem uma maneira de terminar muito bem isso aqui. Mas no final de tudo, Caim teve a atitude de alguém que é orgulhoso. É algo que
que eu guardo muito no meu coração, e quase em todas as pregações eu falo isso. É alguém que não tinha a humildade e a mansidão suficiente para celebrar o que estava acontecendo na vida do irmão. E quando você não consegue, você olha para alguém ali que está vivendo nos caminhos do Senhor, está prestando um culto maravilhoso, que aqui se tratava de um culto, está tomando as decisões corretas, está desfrutando de coisas no Senhor, está caminhando em direção ao Senhor, está caminhando com Jesus. Tem pessoas que muitas vezes olham para algumas pessoas e elas pensam, puxa, nossa, eu não consigo ser como essa pessoa. Só tem dois caminhos: ou essa pessoa é celebrada, ou você celebra o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa, ou você vai querer matar essa pessoa. Porque no reino de Deus, quem não recebe a medida de graça suficiente para ter uma medida de mansidão e humildade, nem que seja um pouco, não consegue viver em harmonia. E essa é uma das coisas que a gente mais vê nos dias que nós estamos vivendo: assassinatos e mortes que não param de acontecer, porque seus corações estão carregados de orgulho, de prepotência e de arrogância. Porque no final de qualquer situação e de qualquer relação, quer que permaneça o seu eu, aquilo que você acha que é certo, a sua opinião tem que prevalecer, aquilo que você faz é melhor do que o irmão faz. Então, o culto tem a ver com o coração, amém? Era uma oferta, era um culto prestado, então tinha a ver com o coração. Então, todas as vezes que você vem aqui e se reúne para prestar um culto racional para o Senhor, primeiramente Deus está olhando para o nosso coração e a atitude do nosso coração. Tem alguém aqui comigo? No momento que você está aqui adorando ao Senhor, é um momento que você vai sempre lembrar desse texto aqui. E você pode também lembrar dos outros textos que o apóstolo Paulo fala. Nós temos que nos colocar como sacrifício vivo. Deus merece o nosso melhor, Deus merece a nossa melhor adoração. Então, na medida que você se reunir aqui e você levantar seus braços, você começar a cantar as canções, você precisa fazer de todo o coração. Mas a adoração é o culto todo, amém? E vai chegar um momento que é o momento que você vai semear algo para o Senhor. Você vai pegar uma parte daquilo que Deus tem te dado e você vai ofertar na casa de Deus. E sem sombra de dúvidas, Deus não está olhando para o valor que você está semeando, mas Ele está olhando o seu coração. Se você está semeando e sendo generoso, se você está semeando ou ofertando com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, cheio de generosidade. E era assim que estava o coração aqui de Abel. Mas o coração de Caim estava carregado de orgulho, de prepotência. Ele não conseguiu reconhecer que a oferta dele foi pior que a oferta do irmão. Então, quem está aqui comigo? Então aqui, infelizmente, a gente vê, né, que termina em morte. Então a gente vê que atitudes que nós tomamos na nossa vida, ou abre portas para as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, ou abre portas para o inimigo agir em influências malignas. Caim estava sendo conduzido por forças das trevas. Por isso que aconteceu o que aconteceu, e ele vai e mata o seu irmão, e ele assassina o seu irmão. Ele não conseguiu lidar com aquela realidade, ou se submeter a Deus e reconhecer que estava errado, era muito mais difícil do que ele tirar a vida de alguém. Então essa era a condição do coração de Caim. Agora umas perguntas aqui para a gente poder orar. Algumas perguntas para a gente se fazer aqui. Vou fazer para você, eu quero que você reflita e escute com atenção. Como você reage diante de uma exortação ou correção de seus pais, líderes ou chefe no trabalho? Como você reage quando está no olho do furacão? Você consegue perceber que se somente você tivesse dito algo de forma diferente, talvez aquela situação não tivesse chegado onde chegou? Se a atitude é uma expressão externa,
Se a atitude é uma expressão externa do que se passa dentro de nós, como você avalia o seu coração hoje, mediante as situações às quais você enfrenta? Outra pergunta: se toda atitude de hoje vai se transformar em uma ação amanhã, o que podemos mudar hoje para não sofrermos com as consequências do amanhã? Sexta pergunta: qual seria a atitude mais simples hoje que você poderia mudar para ter melhor êxito nas suas relações afetivas? Essas são algumas perguntas que a gente precisa se fazer hoje, amém? Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Essa é uma palavra que ela precisa cair nos nossos corações, e nós precisamos orar e pedir para Deus sondar o nosso coração. E talvez é uma noite de ajustar as atitudes, amém? Talvez existam algumas atitudes na sua vida que estão impedindo de você ser promovido, estão impedindo do agir de Deus na sua vida, estão impedindo que você avance, estão impedindo que você desfrute do melhor de Deus, porque o que Deus tem para mim e para você é uma vida não apenas boa, mas é uma vida plena nele, é uma vida em abundância, amém? Em todas as áreas da nossa vida. Mas dentre várias situações que nós precisamos ajustar na nossa vida, posicionamentos que nós temos que ter, sem sombra de dúvidas, nós precisamos ajustar algumas atitudes. A gente viu aqui claramente atitudes de pessoas que interrompem o agir de Deus na sua vida, e pessoas que acabam dando lugar ao inimigo. E se talvez você não entendeu nada ainda, que você possa, em nome de Jesus, fazer uma oração nessa noite para Deus limpar o seu coração, para que você receba uma medida de graça. Deus, ele não resiste a quem é manso. Deus dá graça para quem é humilde e manso. E graça é um presente. Deus tem presentes para liberar sobre a sua vida. Deus tem algo para te dar nessa noite. Essa medida de graça que te transporta de um ambiente de morte, de escassez, para um ambiente de vida. Vida em abundância, saúde, paz, alegria. É quando as promessas de Deus e tudo aquilo que a palavra de Deus fala ao seu respeito começa a se concretizar e acontecer na sua vida. Tem muitas coisas para acontecer esse ano ainda. Aí talvez você se pergunte: pastor, mas a gente já está chegando aí na metade do penúltimo mês do ano. Já dezembro vem aí. Eu trabalhei tanto, eu fiz tantas coisas o ano todo e, sei lá, estava esperando que coisas acontecessem e ainda não aconteceram. Mas o nosso tempo, o Cronos, não tem nada a ver com o tempo de Deus. Para Deus ainda tem muito tempo para muitas coisas acontecerem. Muitas coisas. Isso aqui não é uma fala motivacional, mas é o próprio Deus que fala isso. Agora, o que Ele espera de nós são atitudes corretas. Não tem a ver com o que você fez de errado, não tem a ver com o que você fez de errado no passado, não tem a ver, mas tem a ver com o presente. O passado já ficou para trás. Você tem que olhar para a sua vida hoje e falar assim: Pai, sonda o meu coração hoje. Eu quero ter um coração cheio da presença de Deus. Arranque todos os pensamentos impuros da minha mente. Transforme o meu coração, as minhas motivações. Que eu possa ser achado como Davi, num momento de tanta perseguição, que foi envergonhado. Ter louvores e palavras que glorificam teu nome saindo dos meus lábios. É quando o não vai vir lá na promoção do trabalho e você vai agradecer a Deus pelo não. É quando as coisas não estão saindo muito bem ali no fechamento do mês e você vai falar: mas ainda assim eu vou engrandecer o seu nome. Ainda assim eu reconheço que Deus é Deus sobre a minha vida. Mesmo que as coisas não estão tão legais aqui, Deus continua sendo Deus.
Obrigado, Deus, pela sua bondade, sua misericórdia, que me alcançam todos os dias, que duram a vida toda enquanto eu estiver vivo. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou como Emanuel, é um Deus comigo todos os dias. Obrigado pela promessa que o Senhor cumpriu, que estaria comigo até os últimos dias da minha vida. O Senhor está comigo em todo o tempo e que nunca ia me abandonar. Obrigado, Pai, porque enquanto eu estou lá dormindo, ou às vezes perdendo noites de sono, preocupado com as demandas da minha vida, o Senhor não dorme. O Senhor está trabalhando em meu favor. Então tudo que nós precisamos pedir nessa noite é que o Espírito Santo mostre os nossos corações para nós mesmos, e que o Espírito Santo, que é poderoso para transformar eu e você, nos dê essa medida de graça, que a gente receba uma medida de mansidão e humildade nos nossos corações, que vão liberar portas extraordinárias, vai trazer cura para as relações, cura para os relacionamentos, né? Vai romper muitas áreas da sua vida. Tem pessoas assim que estão sendo calejadas na área econômica. Talvez é uma atitude que você precisa ter diferente hoje, para o favor de Deus vir sobre a sua vida. É desejo dele te prosperar, é desejo dele cuidar de você. Filho e filha de Deus, eles não precisam viver somente da misericórdia e de milagre. Mas os filhos de Deus, a palavra de Deus traz essa promessa para mim e para você, que nós vamos viver uma vida abundante. E o que é viver uma vida abundante? É você desfrutar da obediência que você tem no Senhor. E se precisarmos de um milagre, nós sabemos quem pode trazer e nos dar esse presente, um milagre nas nossas vidas, amém? Eu quero fazer uma oração com você, depois a gente vai adorar o Senhor. Se você entende que você precisa de uma ajuda até mesmo para orar, se você quer receber uma oração aqui de algum dos pastores, você talvez se encontre, puxa vida, tem atitudes que eu preciso ajustar na minha vida, mas eu não tenho forças, eu não consigo. Eu até sei que eu preciso mudar, mas eu não tenho forças suficientes para mudar. É nesses momentos que é o agir do Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence o homem, é Ele que pode entrar e tocar o seu coração, e é Deus que te dá esse presente. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos mansos e humildes. Se você precisar de uma oração, enquanto eu estou orando aqui, você pode vir aqui que algum irmão aqui da liderança, algum pastor vai orar com você, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai da glória, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Obrigado em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor traz uma palavra para os nossos corações que é revelada. Pai, em nome de Jesus, o que nós queremos nesses dias, Pai, é sermos transformados pelo Senhor. Pai, o que não pode faltar dentro de nós é mansidão e humildade, Pai. Pai, uma das características de Jesus era a simplicidade. Certa feita Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós precisamos desfrutar, Pai, em nome de Jesus, dessa medida. Nós precisamos receber essa porção que transforma o nosso coração. É uma medida de humildade, de simplicidade, de mansidão. É uma mansidão, Pai, que vai promover, vai gerar bênçãos sobrenaturais nos nossos relacionamentos. Pai, o que o Senhor tem para cada vida é vida e abundância, prosperidade em todas as áreas da vida de cada um que está aqui, Pai. Mas talvez algumas atitudes precisam ser ajustadas, Pai, que nesse momento, em nome de Jesus, homens e mulheres aqui deem um passo de fé e reconheçam que precisam de ajuda, que reconheçam que precisam mudar as atitudes, Pai. Em nome de Jesus, nós aprendemos aqui com as Escrituras, Pai, que tudo tem a ver com o coração. Qual é o sentimento, qual é a atitude do nosso coração? Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que cada vida que está aqui não seja liderado pelas suas emoções, mas seja liderado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus liderando cada vida,
liderando, Pai, em nome de Jesus, cada coração, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres com uma vida estável, homens e mulheres com coração cheio de fé, que conseguem reconhecer a grandeza de Deus, mesmo em meio às dificuldades, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar, talvez tenha alguma pessoa até mesmo dentro de casa, que teve os planos interrompidos, talvez uma trajetória até mesmo ministerial interrompida, planos na sua carreira interrompido, Pai, relacionamentos interrompidos. Eu quero declarar em nome de Jesus, a sua graça, o seu favor e seu Espírito Santo alcançando cada vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que seu Espírito Santo nos convença daquilo que precisamos nos arrepender. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas como pode um homem que errou tanto ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus? É que de alguma maneira ele recebeu uma medida de graça, ele se arrependeu, e ele tinha uma medida de mansidão e humildade dentro do coração, que até mesmo sofrendo perseguição e sendo envergonhado, ele reconheceu que Deus era Deus na vida dele, que Deus era grande, que Deus era digno de receber a adoração da vida dele. Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres alinhados com o seu coração, homens e mulheres ajustando as suas atitudes, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, homens e mulheres recebendo um batismo de consciência, um batismo de quebrantamento, Pai, que vão celebrar a vida no irmão, que vão celebrar a vida do irmão, Pai. Homens e mulheres que através das suas atitudes vão gerar vida e não morte, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Homens e mulheres que através das suas atitudes mudando, vão mudar todo o seu ambiente, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.